capítulo de número 12. O título do capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa. Versículo de número 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saia do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, e joias de ouro, e roupas. E o Senhor deu ao povo graças aos olhos dos egípcios, e esses lhe davam o que pediram, e despojaram aos egípcios. Amém? Podeis tomar assento. Hoje se comemora a Páscoa, no calendário romano, e muitas vezes, em coincidência, o calendário judaico cai na mesma data. E o Brasil está comemorando hoje exatamente a Páscoa. E nós temos que entender o que é a Páscoa. Temos que saber o que é a Páscoa e por que existe esse dia dedicado à Páscoa. De onde surgiu a Páscoa e por que nós comemoramos a Páscoa. A palavra do Senhor diz que à meia-noite, Deus sempre vai trazer algo, ou traz algo novo dentro da meia-noite. A meia-noite é o momento mais escuro da noite. É o momento que o dia está se encerrando e vai se iniciar um novo dia, uma nova etapa. Então, à meia-noite, quando a palavra do Senhor diz, à meia-noite, no momento de maior trevas, algo acontece. E o momento mais escuro, que é a meia-noite, porém nós temos uma certeza que vai começar a clarear. Para entender essa leitura, não podemos pensar no Egito como um país, e sim como um sistema que escraviza. Não podemos, nós odiamos o Egito. Nós temos que olhar para essa passagem e entender que no mundo espiritual é um sistema que escravizava o povo de Deus. Num sistema que rouba a bênção de Abraão. Faraó usava em sua coroa a serpente naja, na frontal, para amedrontar, e era símbolo de soberania. Ele expunha a sua coroa para que aqueles que olhassem para ele tivessem medo. Ele era toda autoridade, temido por todos. Ali era o símbolo da sua soberania, ele era o maior soberano da terra. E a palavra começa com a instituição da primeira Páscoa. O que significa Páscoa? Passagem. É sair de uma situação. É passagem, é uma saída, ir para outro nível. No meio do sistema, onde Deus falou? No meio do sistema. Não importa o que está acontecendo, Deus continua falando. Por isso nós temos que estar com nossos ouvidos atentos. As pessoas estão dizendo em nossos dias, olha, as coisas estão piorando, as coisas estão ficando cada dia mais trevas.
cada dia mais escura, eu não sei o que vai acontecer, mas nós temos que entender que no meio do sistema que esteja acontecendo, Deus falou. Em capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim, abre a tua Bíblia. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: às 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Falai à congregação, a família reunida. No meio do sistema opressivo, o povo estava escravo, mas Deus continua falando. O que nós temos que estar com nossos ouvidos atentos, Deus continua falando. Não importa como esteja o sistema, não importa como esteja a opressão, Deus continua falando. E só ouve aqueles que estão com os seus ouvidos atentos. Falai à congregação, vai haver uma reforma, vai haver uma mudança, vai haver uma transformação. E reforma é o começo de uma nova experiência. No versículo de número 6 do capítulo 12 diz assim: e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poluão em ambas obreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, a comerão. E não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça e os seus pés com a sua frissura. Havia uma ordenança, havia uma ordem. Deus, Ele dá um decreto e espera que o seu povo ouça. Espera que os cabeças de família, eles ouçam e coloquem em prática. Hoje, se perguntar a qualquer pessoa o que é Páscoa, a grande maioria não vai saber responder e vai dizer: olha, eu gosto da Páscoa por causa dos ovos de chocolate. Eu também gosto muito de ovo de chocolate, mas Páscoa não é ovo de chocolate. É isso que nós temos que começar a entender. O ovo de chocolate é maravilhoso. Eu às vezes compro depois da Páscoa, que é mais barato, porque nesses dias é exploração. Você vai comprar um ovo com 200 gramas, que no comum custa 200 reais a grama, ou 100 reais a grama, a 100 gramas de chocolate, você vai pagar 3, 4 vezes mais, por causa da procura, por causa da demanda. Então, se você gosta de ovo de chocolate, não tem problema nenhum em comer ovo de chocolate. Só não diga que é Páscoa. Só não diga que você está celebrando a Páscoa com ovo de chocolate. E a palavra diz que era necessário que colocasse toda a família reunida, se fechasse dentro de casa, separasse o cordeiro ou cabrito sem mácula, sem mancha, um macho de 1 ano, ao qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Havia uma ordem de Deus, como deveriam se portar. Versículo 12 diz: e eu passarei pela terra do Egito esta noite. Ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde dos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Entre vós não haverá praga de mortandade. Havia uma ordem de Deus, uma separação, no meio das trevas, no meio de um sistema opressivo, havia um povo que não sofreria o juízo de Deus.
É isso que nós temos que olhar para os nossos dias e começarmos a perguntar: o que eu estou fazendo nesse sistema? Por que que eu estou indo com o sistema? Por que que eu estou abraçando o sistema se o sistema vai padecer? Por que eu estou seguindo as ordens do sistema e não as ordens de Deus, e eu sei que o sistema vai padecer? É uma pergunta que nós temos que fazermos hoje, antes de falar que estamos celebrando a Páscoa. Qualquer lugar que tem idolatria, hoje está lotado. Para encher aqui, teremos que mentir com a idolatria. Mas nós temos que falar a verdade. O sistema vai levar vocês à morte. O sistema vai nos levar à morte. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do sistema. Quando você lê Egito, leia a terra do sistema. Egito é um sistema, não é um país. Eu estou mostrando um país para vos mostrar um sistema que é atuante até os nossos dias. Um dia, Deus disse a esse povo que estava ali, e que iria ser liberto no meio do sistema. Ele diz: olha, um dia os vossos filhos chegarão para vós, porque a partir desta data, vocês vão cumprir todos os anos a Páscoa, para trazer a memória que Deus vos livrou da terra do sistema. Êxodo 12, 21, abra a tua Bíblia, diz assim: chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel, e disse-lhes: escolhei, tomai-vos cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Diga, a Páscoa não é festa, é sacrifício. A primeira Páscoa, ela nasceu de um sacrifício. Então tomai um molho de sopo, e molhai no sangue que estiver na bacia, passai-o na verga das portas, em ambas obreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto, para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Haverá um dia que os seus filhos, eles vão ver o que você faz na Páscoa. E eles vão perguntar: por que faz isso? E você muitas vezes vai responder: todo mundo faz. Todo mundo compra chocolate. Todo mundo veste o filho de coelhinho. Eu estou fazendo também. Sem entender o que é Páscoa. Nós vamos indo para o sistema e nós estamos tomando uma decisão. Ou vamos sair do sistema, ou seremos destruídos com o sistema. Porque mais uma vez o sistema será destruído. Mais uma vez, esse mesmo sistema que vem atuando desde o Egito, antes do Egito, ele será destruído. E assim anuncia a palavra. Hoje nós cantamos as virgens com o azeite. Tem muitas virgens gastando seus azeites com tudo que o mundo oferece. Mas a hora que o noivo vai chegar, não tem mais azeite. E vai procurar o azeite e não tem.
E a outra virgem vai dizer, compra. Por que você não guardou? Por que você não leu? O que é a Páscoa? Por que o povo de Israel foi salvo lá na Páscoa do Egito? Porque ouviu e obedeceu. Qual foi a diferença? Eles obedeceram. Deus disse, faça assim, assim, assim. Eles ouviram da boca de Moisés. Moisés veio e disse, Deus manda vocês separarem. Quando pôs Moisés a toda a congregação, anciões de Israel, e disse-lhes, quem disse? Moisés. Recebeu de Deus e disse, olha, separa para vós cordeiros, se fechem na sua casa, chamem a família, porque algo muito ruim está para acontecer. Mas aqueles que tiverem a marca do sangue na verga da porta, a morte não tem autorização para entrar. É uma palavra. Não tinha acontecido ainda. Não tinha morrido os primogênitos. Mas a Bíblia ela vem nos preparando, cuidado. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Jesus vai requerer. Jesus vai saber onde ele pode entrar. E essa canção diz, pode entrar na minha casa. A tua casa tem a marca do Cordeiro, ele vai entrar. A morte que está sendo anunciada, ela vai acontecer. Então, eles vão chegar e vão perguntar, os seus filhos vão perguntar, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou nossas casas. E todo o povo inclinou-se e adorou. Todo o povo inclinou-se e adorou-se. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte, onde entra o chocolate? Onde entra o chocolate? É culto de adoração. O Senhor nos livrou. Israel, ele festeja a passagem, a saída do Egito. Eu fui 7 vezes a Israel, 2 vezes ao Egito. Uma das vezes eu curioso, por que você guia israelita não vai com a gente para o Egito? Ele disse, eu não entro mais lá. Eu não entro mais lá. Eu saí de lá. Eu saí de lá. Por que que eu vou voltar para lá? Lá um guia de lá vai acompanhar vocês. Eu não tenho curiosidade de ir lá. Um guia chamado Ricardo Caro, meu grande amigo, ele me disse essa palavra. Eu não volto para lá, Gerson. Um judeu não entra mais lá. Se entra, está na desobediência. Nós temos que entender que culto nós estamos apresentando aos nossos filhos. Que culto nós estamos congregando a nossa família. Então, quando a criança, ela vai perguntar. A palavra diz. E quando uma criança fala muito em coelho da Páscoa, seus pais não aprenderam sobre o cordeiro. Porque ensina. Qual é a ordem de Deus? Qual é a ordem da palavra de Deus? Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 6. E essas palavras que hoje eu te ordeno, estarão no teu coração. Ensinarás teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e te levantando. Essas palavras que eu te ordeno, essas palavras que eu te ensino, é responsabilidade do pai ensinar aos seus filhos. Quando os filhos falam muito em coelho da Páscoa, é porque o pai não foi ensinado sobre o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí nós passamos o que o mundo quer passar. Não estou condenando chocolate, não. Estou dizendo a nossa responsabilidade. Aquilo que temos como responsabilidade. Aquilo que temos para mostrar ao mundo. Então, nós temos que mostrar aos nossos filhos. Jesus,
ele levanta os seus discípulos e depois da sua ida, ele nos deixa uma ordenança. As pessoas pensam que no Novo Testamento não existe ordenança. Tem mais de 500. Não precisa para a salvação, mas precisa para termos uma vida cristã. Mais de 500 ordenanças. E uma delas Jesus dá a nós. Diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. É uma ordenança. Faça discípulos, ensine. O Velho Testamento diz, senta com o teu filho, anda com o teu filho, ensina. Essas palavras que hoje te ordeno, passa à próxima geração. Ensina o porquê que faz isso, o porquê que não faz, o porquê que temos que buscar. A fé, ela se estabelece na obediência. Como é que nós vemos a fé crescer? Na obediência, quando obedecemos a palavra de Deus. Por que o povo de Israel, ele agiu com fé? Ele nunca tinha visto a mortandade, ele nunca tinha visto o espírito de morte, mas Deus diz, olha, vai passar um espírito de morte à meia-noite. A fé e a obediência. Ele ouviu e obedeceu. Moisés disse, se fechem todos em casa, peguem um cordeiro, comam em família, não comam nada com fermento, era uma ordenança. E o que salvou o povo? Foi a fé? Não, foi a obediência. O que vai nos tirar de uma situação que está por vir? Não sei se é amanhã, não sei se é daqui 40 anos. Se eu falar Nostradamus, deu uma profecia que em 2040 vai acontecer algo muito ruim para o mundo. Você acredita? Quantos acreditam? A maioria, né? Não levantou a mão porque, é claro, não sabe o que o pastor vai falar. Mas a maioria do mundo para na frente da televisão para ouvir palavras de feiticeiros. Mas não para um minuto para ouvir aquilo que Deus fala. Nostradamus falou. Não, a Bíblia vem falando isso. Ela já vem falando. Mas nós não paramos para ouvir. Então, Jesus ele diz, olha, eu vou deixar um decreto para vocês. Eu estou indo, vou deixar um decreto. Faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Novo Testamento tem mais de 500 mandamentos. Mais de 500 que nós temos que ler, aprender e obedecer. Há um perigo na omissão. No domingo passado, a palavra foi exatamente sobre isso, o perigo da omissão. Nós não sabemos o perigo que estamos correndo, praticando a omissão, deixando de ensinar, deixando de trazer a verdadeira palavra. Êxodo capítulo 1, versículo de número 8, foi a mensagem de domingo. Não foi transmitida porque nós não tínhamos internet. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra, e puseram sobre eles maiorais e tributos, para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramassés.
Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Houve uma estratégia lá no Egito, no sistema. O sistema tem uma estratégia até hoje. Faça trabalhar mais. Trabalhe mais. Não, você comprou um carro, compra o segundo, compra o terceiro, compra uma casa, compra mais uma. Tem pessoas hoje, eu atendi uma pessoa essa semana retrasada, ele chorando, ele veio ao culto, uma chuva que não iria ter culto. E ele disse: pastor, eu dei tanto para a minha família, casas, carro, tanto. Estou numa tristeza tão grande hoje. Eu vim aqui porque eu ia tirar minha vida. Eu ia tirar minha vida. E eu disse para ele: liga para a tua esposa, liga para os seus filhos, peça perdão. Porque às vezes a gente acha que dar para os nossos filhos é dar bens. Teu filho precisa da tua companhia. Teu filho precisa estar junto com você. Teu filho não precisa de carros, de casas. Teu filho precisa de você. Anda pelo caminho, ensina. Se senta com ele, ensina. Faça discípulos. Ensina tudo aquilo que você aprendeu de Deus. Mas o sistema, ele vai nos levando a uma situação que chega no final, você pergunta: para quê e por quê? Por que eu trabalhei tanto? Por que eu conquistei tanto? É duro ver um homem chorar. E aquele homem estava no final do culto me procurando, chorando. Eu vou tirar minha vida. Não tem sentido. Tenho casas, tenho. E o diabo falou comigo antes de eu vir para a igreja: olha, você é um cara próspero. Deixa a tua mulher, vai procurar outras. Ele confessou. O diabo acabou de falar comigo. Eu estava vindo, passei pela frente. E Deus disse: entra na igreja. E ele veio aqui, restituiu a casa. Por quê? Porque deu ouvido. Entendeu. Não é as conquistas, não é o que nós temos. E o que aconteceu, porque o povo foi escravizado? Porque se esqueceu de José. O grande problema do povo de Israel no Egito foi se esquecer de um missionário que Deus tinha enviado ao Egito. O grande problema que a igreja hoje está enfrentando, que nós cristãos estamos enfrentando, é nos esquecendo da verdadeira Páscoa. É nos esquecer de Jesus. É substituir. Sutilmente o mundo vai te levando a você se esquecer de Jesus. Se esqueceram de José. Está aqui na Bíblia. A Bíblia é um livro de princípios. E levantou-se no meio um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Agora a pergunta é: por que não conheceram José? Porque os pais não falavam mais sobre José. Foram beneficiados por José. Receberam bênçãos por causa de José. Receberam vida por causa de José. Quem reconheceu José foi Faraó, que colocou o nome dele como Salvador do mundo. Mas o povo não. O povo não. Se esqueceu. Esse é o perigo da omissão que nós estamos enfrentando hoje. Continue ensinando para o teu filho que Páscoa é chocolate. Continue ensinando para o teu filho que é alegria, que é festa, que é shopping. Continue. Não sou contra shopping, não sou contra chocolate, não sou contra nada. Eu só estou mostrando os caminhos errados que nós estamos caminhando. Por onde estamos indo. Por onde estamos deixando de ouvir a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, abra a tua Bíblia, 1 Coríntios. O homem que mais entendeu Cristo dos dias de Jesus foi o apóstolo Paulo. Escreveu suas cartas, não andou com Jesus, brigou contra o sistema, porque o sistema dizia: você não pode ser apóstolo. O sistema, ele briga por posições, e não por unções.
1 Coríntios capítulo 5, versículo de 1 ao 7, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido vos tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei que, como se estivesse presente, que o tal que ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vos, e o meu espírito com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Não é boa a vossa vanglória? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, diga comigo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com ázimos da sinceridade e da verdade. Cristo, nossa Páscoa. Quando teu filho te perguntar, que dia é esses? Cristo é a nossa Páscoa. Quem é a nossa Páscoa? Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Hoje, a casa é a nossa vida. Por isso, naquele louvor, foi, olha, pode vir, a casa é sua, a minha vida é sua, pode entrar. Nós estamos chamando Jesus para a nossa vida. Para a nossa vida. Não adianta abrir a Bíblia e pôr no Salmo 91 em cima do móvel. No carro. Não é isso. Não é isso. Não adianta você fazer um jejum obrigado por alguém nesse dia. Não é isso. Jesus é algo natural dentro de nós. Hoje a nossa casa, é a nossa vida, tem que ter a marca do Cordeiro. A nossa vida tem que ter a marca do Cordeiro. Nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro, do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por nós, e o sangue simboliza, ninguém toca nele. Ninguém entra na sua casa, é meu, eu comprei, paguei um alto preço. Jesus não é chocolate, Jesus não é festinha, Jesus pagou um alto preço, um alto preço. O dia da sua Páscoa foi o dia da sua libertação. Esse vos será o princípio dos meses. Quando você conheceu Jesus, quando Ele te libertou do lamaçal do pecado, essa é a sua Páscoa. Essa é a sua passagem. Mas nós vamos pelo sistema. O sistema vai ruir. Eu quero dizer algo e eu tenho que dizer algo. O sistema vai ruir. E você não vai saber para onde correr. Esse sistema está chegando à meia-noite. Esse sistema não demora muito para ruir. Esses dias, assisti a um documentário, Rio Eufrates. E diz assim, o rio Eufrates está secando. Um rio que corre as suas águas há milhares de anos. E a reportagem dizia, olha, o problema desse país, daquele outro país, que tira as águas do rio, a ganância está secando o rio. E a reportagem diz, até 2040, o rio estará seco. Se nada for feito, se Deus não tiver misericórdia, o rio estará seco. Aí eu fui buscar Rio Eufrates. O que diz a Bíblia sobre Rio Eufrates? Abra a tua Bíblia
em Apocalipse. O que é Apocalipse? Apocalipse não é um livro de terror. Quando você começa a ler o Apocalipse, diz, o nosso Senhor Jesus Cristo. O livro, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então são palavras de salvação. É como foi lá no Egito. Olha, vai vir uma mortandade muito grande. De quem foi a palavra? De Moisés? Não, de Deus. Vai vir um espírito de morte. Vou destruir todos os primogênitos. Quem disse isso? Deus. A ira já chegou. A taça já está derramando. Deus disse para o povo, olha, o Egito já me cansou, o sistema que escraviza o meu povo já me cansou. A palavra de Apocalipse no primeiro capítulo começa assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou João, seu servo. Então a primeira coisa, Apocalipse não é um livro de terror, é um livro de revelação. Dado por quem? Jesus Cristo. Que entregou aos seus anjos e entregou a João. Escreve aí, João. Sabe onde foi escrito? Dentro de uma prisão. O sistema sempre quer lançar aqueles que servem a Deus dentro de uma prisão. Abra a tua Bíblia em 16. Apocalipse 16, versículo 12. E diz assim, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante às rãs, porque são espíritos e demônios, que fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Está para vir uma grande batalha. Todas as nações vão se levantar contra Israel. Não tem ninguém que vai mudar isso. Não tem acordo no mundo que vai mudar isso. Ah, mas o Brasil está contra Israel. Eu sou a favor dos terroristas. Problema teu. Problema teu. Você está indo pelo sistema. E pelo sistema, você será morto junto com o sistema. Quando todas as nações se voltarem contra Israel, Jesus vem e liberta eles. É a palavra. Se você acredita em Notre Dame, se você acredita em quem quer que seja, pare de acreditar. Comece a acreditar na Bíblia. Esta palavra, ela foi escrita nos dias da perseguição. Imperador Dominiciano, imperador romano, 1900 anos atrás. Não foi escrita ontem. Ontem descobriram que o rio Eufrates vai secar. 10 anos atrás, 20 anos atrás. Mas essa palavra já está aqui na Bíblia há mais de 1900 anos. Está aqui para você estudar, para você saber que o grande dia vai chegar. A grande guerra do Senhor, o bem contra o mal. E a pergunta é, de que lado você está? De que lado você quer ficar? É uma decisão. Multidões e multidões na porta. São decisões. São decisões. Joel, ele diz, há uma multidão no vale da decisão. E nós temos que tomar a decisão. Se você quer continuar indo pelo sistema, saiba
que você vai morrer junto com o sistema. Se você acha o sistema bonitinho, continue indo no sistema. Mas saiba o teu fim. A Bíblia não esconde o final. A Bíblia não esconde o seu final. A Bíblia, ela revela, olha, o rio Eufrates vai secar. Não tem especialista algum que vai mudar isso. O mundo inteiro vai se reunir para que o rio Eufrates não seque. Vamos plantar árvore, vamos punir os turcos que estão estragando, o Iraque, não sei mais quem. Tem 3, 4 países que eles estão acusando. Não adianta. Eu vou dizer, vai secar. E qual é a tua convicção que vai secar? Porque está na palavra. Está na palavra. E o que está na palavra vai se cumprir. E qual é a nossa fé? A fé não é se eu acredito ou não acredito. A fé é a obediência. Tudo que está te falando hoje, você pode dizer, eu não concordo. Amém. A minha obrigação é falar que o sistema está te levando para uma Páscoa, que não é a Páscoa. Que o sistema está te enganando. E por você não conhecer o cordeiro, você ensina o coelho. É um tempo de sentar, explicar para o teu filho. O mundo fala que é o coelho, por causa da multiplicação. O povo de Israel multiplica, o povo de Deus multiplica, apesar da perseguição. Pode ter certeza disso. Se o coelho é sinal de multiplicação, amém. O coelho é um bom animalzinho, bonitinho, dá um coelho para o teu filho, não tem problema algum. Só não deixe de ensinar a verdade. Só não deixe de mostrar a verdade. E se prepare, porque a meia-noite ela está chegando. Nós estamos caminhando para o escuro da humanidade. E quando acontece a meia-noite na humanidade, Deus age. Só quero trazer algo muito especial para vocês. A Inglaterra saiu do mercado comum europeu e fez questão de mostrar o relógio. Quem assistiu a saída, o dia da saída, eu acompanho, gosto muito de política, gosto daquilo que acontece. Mostrou o relógio, 5 para meia-noite. Estamos saindo do sistema, 5 para meia-noite. A Inglaterra, se você tem dúvida, procure documentários. Procure um documentário, a inauguração de Gotardo, do túnel da Suíça. Vocês vão ficar horrorizados. Procure, está no Google. Está no Google. A inauguração chama o demônio. Chama o demônio. Procurem para entender o que nós estamos vivendo. Se você não procurar, se você não estudar, você será levado com o sistema. E está tudo bem, está tudo bonito. Mas a meia-noite está chegando. Alguns estudiosos dizem que não falta mais do que alguns segundos para a meia-noite. Então é um tempo da igreja se preparar. O mundo, o sistema, ele vai te enrolando. O sistema é como esse rei que primeiro ele viu que o povo tinha esquecido de José. E é bom quando o povo se esquece de Deus. Para eles, quanto menos você souber de Deus, quanto menos você souber de Jesus, quanto menos teus filhos tiver intimidade com a palavra e com Jesus, será melhor. Porque será fácil. Então é um tempo da igreja voltar, abrir a palavra e começar a declarar que Jesus é a nossa Páscoa. Hebreus capítulo 2 diz assim: portanto convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição,
como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Se nós não obedecermos, não escaparemos. Só é uma maneira de escapar do sistema, obedecendo Deus. Não estou chamando você para ser religioso. Eu fico feliz quando eu vejo que muitas pessoas foram viajar. Fico feliz. Ah, mas você não fica triste que tinha pouca gente na igreja? Não. Fico feliz. Porque Jesus nós carregamos no nosso coração. Não é na religiosidade, é no coração. É no coração. Eu preciso ter uma comunhão com Deus. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa manhã. Peça ao Senhor sabedoria. Peça ao Senhor entendimento. Não saia daqui falando que eu falei mal de chocolate. Eu adoro chocolate. Em forma de ovo, em forma de barra. Eu amo chocolate. Não falei mal de chocolate. Não falei mal da Páscoa dos nossos irmãos romanos, dos nossos irmãos judaicos, não. Eu só te falei que há uma verdadeira Páscoa. E essa verdadeira Páscoa se chama Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Senhor meu Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Senhor, nos guarde, Senhor, nesses dias. Senhor, estamos vendo a meia-noite, a noite escurecendo cada dia mais. Senhor, prepara o teu povo. Senhor, que haja azeite na vasilha, Pai. Senhor, que não sejamos pegos de surpresa na sua vinda, na sua volta. Quando o Senhor vem separar os seus. Quando o espírito de morte, que já está liberado, tomar conta desse sistema. Senhor, que nós sejamos preservados para a Tua glória e para a eternidade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir?